Olá, meu amado irmão, seja bem-vindo a mais esse estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Jó, e se você se deparou com esse estudo e não viu os outros ainda, aqui em cima vai haver o link do primeiro estudo falando sobre esse tema que estamos abordando, que é quando a aflição bater a porta, e também vai haver links também levando você aos primeiros estudos no capítulo 1 de Jó. Independente de você ter assistido ou não, eu quero dizer para você que o nosso objetivo aqui é a edificação da igreja do Senhor Jesus e a glória dele. Portanto, o nosso objetivo é que você saia daqui abençoado. Então, vamos ao texto, né? Lemos Jó capítulo 1 e estudamos pensando no tema como o crente genuíno deve viver, né? Como cristão de verdade, né, ele vive. E aqui no capítulo 2, nós estamos abordando e pensando no tema, quando a aflição bater a porta. Então, eu não vou ler o texto, mas nós estamos estudando o capítulo 2, e não vamos nos prender apenas a esse capítulo. Vamos até o final do livro de Jó, se assim Deus o permitir. Então, vamos pensando sobre esse tema, quando a aflição bater a porta. Eu não posso iniciar sem falar sobre a vida de Jó mais uma vez, sem trazer à nossa mente novamente o que aconteceu. O texto nos diz que Satanás, no dia que os filhos dos homens, os filhos de Deus vão se apresentar diante de Deus, Satanás vai no meio, ou seja, Satanás vai entre os anjos eleitos de Deus e se apresenta diante de Deus. E Deus se vira para Satanás e pergunta: viste meu servo Jó? Não há homem como ele sobre a terra, temente a Deus, que se desvia do mal, fiel. Satanás fala: tira tudo que ele tem e você vai ver se ele não blasfema na tua face. O que Satanás quer provar para Deus é que se Deus tirar tudo de Jó, se Deus tirar tudo do crente, o crente irá abandonar a Deus. E Deus sabe que isso não acontece, porque a nossa salvação, o fato de permanecermos diante de Deus, não depende de nós, mas depende da graça maravilhosa do Senhor Jesus. E por isso é nessa graça que nós confiamos e é nessa graça que estamos firmes. Satanás queria provar o contrário. E Satanás vai, tira todos os bens materiais de Jó, depois tira os filhos de Jó, depois tira a saúde de Jó, e a Bíblia nos diz que Jó não blasfemou. Jó continuou firme, e nós vimos que no final é um final maravilhoso da vida de Jó. E essa é a promessa para cada um de nós, que vai haver um dia em que não vai haver nem choro, nem pranto, nem dor. Isso é para os crentes, é para você, meu irmão, que já se arrependeu de seus pecados e criou no Senhor Jesus. Então, vale a pena. Então, pensando no nosso tema, quando a aflição bater a porta, o que devemos fazer? Nós vimos no estudo passado que quando a aflição bater a porta, nós devemos agir biblicamente. Nós vimos que quando a aflição bater a porta, nós devemos nos compadecer uns dos outros. Nós vimos também que quando a aflição bater a porta, nós devemos falar o que estamos sentindo. E queremos seguir aqui pensando nesse tema, e agora nós vamos aprender que quando a aflição bater a porta, devemos saber que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Jó, ele foi afligido, e a Bíblia nos diz que Deus fala, né, que Jó foi afligido sem causa. No capítulo 2, verso 3, eu vou repetir aqui o final, Deus diz o seguinte: porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Coisas ruins aconteceram na vida de Jó, e coisas sem causa. Ele não causou o mal, ele não pecou para receber aquilo tudo, mas ele foi afligido. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Então, quando a aflição bater a porta, nós devemos trazer isso à mente, que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E isso aconteceu na vida de Jó, e muitas vezes acontece também em nossa vida. Mas é algo que os amigos de Jó não compreenderam. Os amigos de Jó que foram visitar, se você for ver do capítulo 3 até o capítulo 17, o que eles fazem é acusar a Jó. Eles estão o tempo todo dizendo para Jó: Jó, o que você está passando é culpa do seu pecado. Jó, se arrependa do seu pecado e Deus vai te abençoar. Jó, pare de fazer o que você está fazendo e Deus vai transformar a sua vida de volta para ser aquela bonança que havia antes.
Mas Jó estava sofrendo sem ter culpa, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nós vimos que os amigos de Jó, eles tinham uma teologia errada. A visão que eles tinham de Deus era uma visão errada. E uma visão que muitas das pessoas hoje têm também. É a chamada maldição hereditária. Tem muitas pessoas que têm uma visão errada e acham que pessoas estão sofrendo aqui porque os pais delas ou os avós delas fizeram coisas erradas. E pensando assim, elas acham que pelo fato do pai de alguém ter sido alcoólatra, por exemplo, o filho vai ser alcoólatra também, e o neto vai ser alcoólatra também, porque existe uma maldição hereditária. Se um marido bate na mulher, o seu filho vai bater na mulher, e o neto vai bater na mulher, porque existe uma maldição hereditária. Essas pessoas creem dessa maneira, e elas muitas vezes se baseiam em um texto para se justificar. Elas vão se basear principalmente em 2 textos. O primeiro está lá em Êxodo 25. Lá no texto que nós vamos ler, Êxodo capítulo 20, verso 5, diz o seguinte: ele está falando da lei, e Deus está dando a lei, e ao falar de um dos mandamentos, olha o que Deus diz: não te encurvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Observe bem o que esse texto diz. Esse texto está dizendo que Deus visita a iniquidade, ou seja, visita o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, essas pessoas erroneamente vão dizer que existe uma maldição hereditária. E essa maldição passa de pai para filho e Deus vai visitar até a 4ª geração. Até o bisneto, até o tataraneto. E isso não é bíblico. Porque o que ele está falando aqui no final do verso é visita naqueles que me odeiam. Ou seja, pelo fato da pessoa odiar, Deus realmente vai trazer aquela pessoa ao juízo. E aquela pessoa vai sofrer as consequências do seu próprio pecado. Então eles vão utilizar esse texto de Êxodo 25 para justificar que existe maldição hereditária, e o próprio texto diz que Deus vai julgar, vai trazer a juízo as pessoas que o odeiam, ou seja, cada um vai responder pelo seu próprio pecado. Eles vão utilizar também Deuteronômio 5, também que repete a mesma coisa aqui, mas elas se esquecem de outros textos. Por exemplo, se você for ver em Ezequiel, capítulo 18, e vamos abrir lá, Ezequiel 18, que diz o seguinte, 18, 3 e 4. Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis essa parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o que o profeta está dizendo aqui, há um ditado no meio de vocês aí, que os pais comeram as uvas, na verdade não é esse texto, né? Que o pai pecou e o filho está respondendo por isso. Vocês não vão falar mais isso. Vocês precisam saber o seguinte: eu vou julgar cada um pelo seu próprio pecado. A alma que pecar, essa sim, vai ser julgada, vai ser trazida ao juízo. Isso Deus deixa bem claro. Deixa bem claro também no Novo Testamento, quando aquele homem cego aparece e os discípulos chegam para Jesus, lá em João capítulo 9, verso 3, e as pessoas perguntam: Senhor, ele pecou ou seu pai para que nascesse cego? Jesus vira para ele e fala assim: olha, nem ele nem seu pai, mas ele está assim para que a glória de Deus seja manifestada. Meu amado, coisas ruins acontecem com pessoas boas, porque este mundo aqui está no maligno, jaz no maligno. Então, a maldição hereditária que essas pessoas defendem, que eu já mostrei nos textos aqui, não é bíblica e não existe. Na verdade, é uma influência de religiões orientais que pensam no karma e que entraram no cristianismo. Não devemos crer nisso. Então, essas pessoas, apesar de crer nisso, creem porque não conhecem profundamente a Bíblia. Não existe maldição hereditária. Mas o que existe é o quê? A terra sob maldição. A Bíblia diz que quando o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3, Deus diz: maldita é a terra por tua causa.
Não existe uma maldição hereditária que meu pai pecou e eu estou arcando com as consequências. O que existe é uma maldição que vem de Adão e vem passando por todas as gerações até chegar a mim, até chegar a você. E a maldição causa a morte, o pecado, o salário do pecado causa a morte. Esta maldição existe, mas esta maldição, apesar de ter atingido todas nós, ela foi quebrada na cruz do Calvário. Ela foi extinguida na cruz do Calvário. E esta maldição do pecado não está sobre os crentes que estão em Cristo Jesus. Se você se arrependeu e creu, não existe maldição. Todo o pecado foi levado na cruz do Calvário. Toda a nossa iniquidade foi jogada sobre Jesus e não há maldição que pese sobre nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Meu amado irmão, não existe maldição hereditária e não existe maldição que Cristo não possa pregar. Não creia nisso. Os amigos de Jó estavam falando. Eles estavam pensando, olha, se Jó está sofrendo as consequências, é porque ele está em pecado. Eles criam numa maldição que era uma maldição baseada na recompensa. E a palavra de Deus nos mostra, olha, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Meus amados irmãos, quando a aflição bater a porta, precisamos olhar para nós mesmos e não podemos pensar que é algo errado que nós fizemos que está nos levando a sofrer. Mas o que precisamos pensar é o seguinte: Deus está no controle de todas as coisas. Claro que todos nós somos pecadores. Todos nós devemos confessar o nosso pecado. 1 João 1,9 diz isso: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabemos que todos somos pecadores, sabemos que todos precisamos confessar o nosso pecado, mas Deus não vai nos afligir por causa de pecados que nos cometemos aqui. Há pecados que trazem consequências. Por exemplo, se eu roubar alguém e for preso, eu vou ser preso, vou ficar na cadeia. Consequência do meu pecado. Mas não é por causa do meu pecado que Deus vai virar as costas para mim. Não é por causa do meu pecado que eu vou ser afligido por Deus. Mas a consequência do meu pecado gera problemas em minha vida. Então, coisas ruins acontecem com pessoas boas. O texto segue e nos mostra também que quando a aflição bater a porta, nós devemos pôr a nossa esperança no Senhor. Capítulo 13, verso 15, Jó, voltando lá no livro de Jó, Jó 13, verso 15, nós vemos que Jó, no meio da aflição, no meio da calamidade, ele mostra que a sua esperança estava no Senhor. Jó 13, 15 diz o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó sabia que a última coisa ali que ele tinha, falando assim da visão terrena, era a vida dele. E ele diz o seguinte: a única coisa que eu tenho aqui na terra é a minha vida, mas eu sei o seguinte, que se ele chegar a tirar a única coisa que eu tenho aqui na terra, ainda assim eu esperarei nele. Ainda assim a minha esperança estará em Deus. Então, quando a aflição bater a porta, nós devemos pôr a nossa esperança no Senhor. E por quê? Porque todos nós iremos passar por aflições, iremos passar por tribulações, todos nós iremos passar pela morte. Tudo que temos aqui é passageiro. A única coisa eterna que nós temos é o Senhor Deus. E Ele, ninguém pode tirar de nós. Não porque nós temos a capacidade de manter isso, mas Ele mantém por nós. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as tenho na minha mão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós temos a certeza de ter um Deus poderoso, que nos mantém em segurança, e que pode nos dar a certeza, e podemos depositar a nossa esperança nele. Então, quando a aflição bater a porta, nós devemos pôr a nossa esperança no Senhor. Assim como Jó fez, nós devemos fazer. Nós devemos fazer como Jó. No capítulo 19, verso 25, olha o que Jó disse. Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando a aflição bater a porta, nós devemos pôr a nossa esperança no Senhor. Jó fez isso e Jó fala: olha, o meu Redentor está vivo. E eu quero chamar sua atenção ao final. Ele está vivo. Porque muitas vezes, quando a aflição bate a porta, a gente acha que Deus morreu, que Deus virou as costas,
que Deus não liga mais para o que nós estamos passando. Achamos que Deus nos abandonou. Quando a doença, quando o câncer, quando a depressão bate a porta, quando o desemprego bate a porta, quando o casamento não está bem, quando o relacionamento com os filhos não está bem, quando o filho está dando problema, quando tudo está dando errado, achamos que Deus está morto, achamos que Deus virou as costas, que Deus nos abandonou. Mas não devemos ir por esse caminho. Quando a aflição bater a porta, nós devemos pôr a nossa esperança no Senhor. E precisamos nos lembrar que o nosso Redentor está vivo, assim como Jó falou. Jó sabia que o Redentor dele, que o Senhor Jesus, que o Salvador estava vivo, e nós também temos essa certeza. Nós temos a certeza que o nosso Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para nos dar garantia de vida eterna. E Ele ressuscitou e Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, Ele não vira as costas para nós. Ele se importa com aquilo que nós estamos sentindo, Ele se importa com o nosso sofrimento. Quando a aflição bater a porta, devemos colocar a nossa esperança no Senhor e precisamos falar assim como Jó disse, porque eu sei que meu Redentor vive. Jó é um livro que ele foi escrito no Velho Testamento antes de Cristo se encarnar, antes dele vir à terra. E por isso Jó fala, e por fim se levantará sobre a terra. Jó esperava pela vinda do Messias, pela vinda do Cristo, pela vinda de Jesus. Nós sabemos que Jesus já veio. Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar a vida eterna e subiu aos céus. Mas Ele nos deu uma promessa. Ele falou que da mesma maneira que Ele iria subir, a palavra de Deus nos diz, Ele irá voltar. E nós temos a esperança do retorno dEle, e por isso falamos Maranata. Então, parafraseando esse texto de Jó, eu posso falar, quando a aflição bater a porta, eu posso falar como Jó disse, porque eu sei que meu Redentor vive e vai voltar para me buscar. Meu amado irmão, quando a aflição bater a porta, nós precisamos pôr a nossa esperança no Senhor. As coisas aqui vão passar. E vai haver um dia que quando o Senhor Jesus voltar e nos buscar e nos levar para a casa do Pai, para a casa que Ele está preparando lugar para cada um de nós, os crentes verdadeiros, aqueles que creem nele, lá não vai haver nem dor, nem choro, nem pranto, porque as primeiras coisas já se passaram e que tudo se fez novo. Essa é a esperança que temos no Senhor. Então, quando a aflição bater a porta, precisamos pôr a nossa esperança no Senhor. Aprendemos também que quando a aflição bater a porta, vamos aprender aqui, devemos reconhecer quem Deus é. Lá, Jó capítulo 42, nós vemos que Jó, depois de passar por tudo que ele passou, é depois que ele passa por tudo que ele reconhece quem Deus é. Olha o que Jó diz em 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó está dizendo, olha, eu agora reconheço quem Deus é. Eu reconheço que tudo que Deus faz, nada do que Ele faz pode ser impedido. Meu amado irmão, quando a aflição bater a porta, precisamos reconhecer quem Deus é. Jó, ele passa do capítulo 3 ao capítulo 37 perguntando, por que Senhor, por que Senhor, por que Senhor? Por que eu estou passando por isso? Dizem os estudiosos que no original ele pergunta 16 vezes por que a Deus. Ele queria saber a razão. E eu disse, não é pecado, a palavra de Deus nos mostra, não é pecado questionar a Deus. Jó não pecou por questionar a Deus. Então, nós precisamos reconhecer quem Deus é, e depois de passar por isso todo, e de perguntar isso tudo, Jó, ele esperava que Deus desse uma resposta. Mas é interessante que depois de perguntar tanto, do capítulo 38 ao 41, Deus começa a falar e em 3 capítulos Deus não responde nenhuma das perguntas de Jó. Pelo contrário, Deus é que faz perguntas a Jó. E de acordo com os estudiosos, Deus faz cerca de 70 perguntas a Jó em 3 capítulos. E nenhuma das perguntas que Deus faz a Jó, Jó consegue responder. É nesse momento em que Jó para e diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó reconheceu que Deus ele tem uma visão ampla, uma visão da eternidade.
Jó reconheceu que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, conforme Isaías 55 diz. Jó reconheceu que nós não sabemos o que falar. Jó reconheceu que ele precisava apenas se submeter. Meu amado irmão, confie na pessoa de quem Deus é. Confie que Deus tem o controle de todas as coisas. Confie que nada foge ao controle dele. Confie que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Confie que se você está passando por aflição agora, Deus continua sendo Deus. Quando a aflição bater a porta, devemos reconhecer quem Deus é. Jó fez isso. Jó reconheceu quem Deus era, dizendo: eu sei que nada que o Senhor faz pode ser impedido. Então podemos questionar, mas precisamos reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Nós somos servos dele, e se estamos aqui na terra, é porque ele tem um propósito, e esse propósito é cumprido na nossa vida. Então, quando a aflição bater a porta, lembre-se disso, de quem Deus é, e que estamos aqui com um propósito. E para terminar, quando a aflição bater a porta, devemos crer que Deus tem o melhor para nós. Observe ainda no capítulo 42. Olha o que acontece com Jó. Jó, no verso 10, está escrito: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. Meu amado irmão, quando a aflição bater a porta, devemos crer que Deus tem o melhor para nós. Deus deu em dobro tudo o que Jó tinha perdido. Deus quer que nós entendamos isso. Ele não está tirando as coisas de nós, muitas vezes, para o seu próprio capricho, mas porque Ele quer nos dar coisas melhores ainda. Às vezes nós lutamos e pedimos a Deus determinadas coisas. Pedimos bens materiais, pedimos para passar num concurso, na universidade, pedimos um melhor emprego para Deus, e muitas vezes Deus não concede isso para nós. E muitos de nós passamos a questionar: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me ama de verdade? Meu amado irmão, assim como nós, quando criamos nossos filhos, não damos coisas para eles que eles querem por cuidado e por amor, Deus também faz isso conosco. Muitas vezes pedimos e Deus não nos dá, e é para o nosso bem. E Jó estava entendendo isso quando ele diz o seguinte, capítulo 42, versos 5 e 6, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó estava tendo agora, além de ter em dobro tudo que ele tinha, ele estava tendo uma visão verdadeira, real de quem Deus era. Não era uma coisa apenas que ele ouvia, ele estava vendo agora. Isso é intimidade. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Muitas vezes Deus permite a aflição, a calamidade, Deus permite que a aflição bata a nossa porta para que nós possamos ter intimidade com Ele. A mesma intimidade que Jó passou a ter ali, nós também seremos capacitados a ter quando a aflição bater a porta, se nós nos voltarmos para o Senhor. E ao termos intimidade com Deus, nada nesse mundo pode substituir isso. Precisamos entender que quando a aflição bater a porta, Deus tem o melhor para nós. Deus deu em dobro a Jó tudo que ele tinha, Deus deu intimidade a Jó, e o texto segue. No verso 42, verso 12, observe aí. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve Jó 7 filhos e 3 filhas. O que aconteceu? Deus deu mais filhos a Jó. Jó não imaginava o que poderia acontecer, mas Deus já tinha em seu plano abençoar Jó e mostrar que o último estado de Jó seria bem melhor do que o primeiro. Meu amado, o nosso último estado vai ser bem melhor do que o primeiro. O nosso último estado é lá na eternidade. O nosso último estado é nos novos céus e na nova terra, onde habita a justiça. O nosso último estado não tem câncer, não tem depressão. O nosso último estado não tem problemas familiares, não tem problemas de relacionamento. O nosso último estado não tem desemprego, não tem aperto financeiro, não tem privações alimentares. O nosso último estado não tem violência, não tem assassinato, não tem roubo.
O nosso último estado é na casa do Pai, junto ao Senhor Jesus, no lugar onde habita a justiça. E nós temos a garantia disso. Efésios 3:1 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O nosso último estado é melhor do que o primeiro. Então, quando a aflição bater a porta, creia que Deus tem o melhor para nós. Podemos até chegar a morrer, mas mesmo assim, o nosso último estado vai ser melhor do que o primeiro. Aprendemos aqui que quando a aflição bater a porta, lembrando do último estudo, devemos agir biblicamente. Quando a aflição bater a porta, devemos nos compadecer uns dos outros. Quando a aflição bater a porta, devemos falar o que estamos sentindo. Quando a aflição bater a porta, devemos saber que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Quando a aflição bater a porta, devemos pôr a nossa esperança no Senhor. Quando a aflição bater a porta, devemos reconhecer quem Deus é. E quando a aflição bater a porta, devemos crer que Deus tem o melhor por nós. Meu amado irmão, creia nisso. Se estruture nesse pensamento. Rejeite as mentiras que Satanás coloca, que esse mundo coloca. Se entregue a Deus e à palavra de Deus. Coloque seus olhos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. E tenha certeza, a aflição pode vir, mas Ele venceu o mundo. Que Deus nos abençoe.